Quando o Chester Brown publica o Pagando por Sexo, essa aqui é a edição canadense, que o Diego me emprestou, meu amigo, um abraço para ele. A edição brasileira acho que é publicada pela Martins Fontes. Bem, quando o Chester Brown estava publicando o Pagando por Sexo, lá em 2011, ele já era um autor de destaque na cena alternativa canadense, especialmente norte-americana como um todo. Tem alguns autores que são proeminentes da cena canadense em específico, como o Joe Matt e o Seth, ambos aparecem nesse quadrinho. Mas ela tem algo em comum com a cena alternativa dos Estados Unidos como um todo. Na América, vamos fazer o recorte da América do Norte. São quadrinhos que têm, se você reparar, um grande cuidado com um tipo de estilo pincelado, mas que vai lembrar também um pouco umas pinceladas precisas e arredondadas dentro desse estilo cartunesco, né? Preto e branco, que vai lembrar um pouco cartoons de revistas consagradas, como a própria New Yorker e outras revistas de ilustração. Eu acho que quando eles desenvolveram esse estilo, eles estavam mirando especificamente nesse tipo de cartoon. O Seth, inclusive, tem um livro onde ele explora essa relação dele com cartoons antigos, né? Que é o A Vida é Boa, se você não fraquejar, saiu aqui no Brasil pela editora Mino. E esse tipo de quadrinho, esse quadrinho de livraria do autor de prestígio que nasce no independente, né, já estava sendo uma coisa cooptada. E dentro dela mesmo, criando seus clichês, criando seus lugares comuns, né, a autobiografia enquanto o gênero fundador desse estilo, que vai remeter ao Crumb, na verdade, mas que tem uns desdobramentos diferentes para cada autor, obviamente. Esse estilo já tava virando uma espécie de filão das editoras norte-americanas apostarem. Editoras pequenas, menores, óbvio. Fantagraphics, nada absurdo, tipo uma DC ou Marvel. Mas já estava sendo apostado como um filão e muitos desses livros conseguiram vender uma quantidade absurda de cópias. Isso a gente tem registro disso e, enfim, não deixa de ser um movimento de mercado, o qual o Chester Brown, especialmente em Pagando por Sexo, ele vai se domesticando. Você vê que o estilo do cara e a maneira de fazer esse relato íntimo é dentro dessas demandas, desse, como eu chamei, filão do mercado, né? O livro vai contar a história das experiências pessoais dele fazendo sexo com mulheres em situação de prostituição. Ele, em dado momento no quadrinho, ele decide que ele vai se relacionar só assim, fazendo essa relação dele com o sexo ser mediada pelo dinheiro e pela prostituição, certo? E eu vejo que, especialmente aqui, vai remeter alguns trabalhos do começo da carreira dele como Playboy, por exemplo. The Playboy, eu acho que é o nome. Não lembro se saiu no Brasil, creio que não, mas é uma história sobre como era a relação dele com pornografia quando ele era um adolescente. É um trabalho até interessante, com estilo um pouco diferente desse que tá aqui no Pagando por Sexo. Uma coisa que eu acho interessante no Pagando por Sexo, que vale a pena comentar, e por isso que eu tô trazendo pra gente pensar um pouco ele, é como que ele quase que não intencionalmente, ou intencionalmente, eu li uma entrevista do Brown para fazer o vídeo, onde ele fala que isso foi intencional, mas existe todo um distanciamento no quadrinho. Você vê aqui, olha só. Todos os quadros, eles são quase que colocados numa visão distante, né? Os personagens não tem close no rosto, você não tem
é uma expressividade no rosto dos personagens, eles estão sempre com uma cara relativamente blasé, com distanciamento. Isso vai ser até nas cenas de sexo, você veja, olha só. Ah, só porque eu falei, eu não tô conseguindo achar uma aqui no momento, mas enfim, ele tá na cama com as mulheres e tudo só um pouco distante, obviamente, né? Através desse estilo, tudo vai só um pouco distante, o texto dominando a maioria do quadro. E a cena mais impactante, emocionalmente falando, é quando o Chester Brown rompe com a namorada dele no começo do quadrinho. É uma cena toda sem nada, né? Você só vê o quadro preto e os balãozinhos, eliminando qualquer possibilidade de você ver o rosto desses personagens e ver a emoção deles. Isso, de alguma maneira, é um pouco o fio condutor do Pagando por Sexo. A relação do Chester Brown com o amor romântico e com as emoções, de modo geral. Porque, claro que tem a coisa do interesse meio pitoresco na vida desse cara estranho que decide se relacionar apenas com mulheres em situação de prostituição. Então, isso com certeza já de cara gera uma polêmica, como gerou na época e como gera até hoje. Eu vou me aprofundar especificamente nisso já já. Mas me chama a atenção que ao abordar esse tema, o Chester Brown, através do desenho e através das expressões faciais dos personagens, cria esse distanciamento com o leitor, onde as emoções elas não estão escrachadas, elas estão quase todas mascaradas. O Brown vai dizer que ele se inspirou nos filmes do Robert Bresson. Para quem não sabe, é um diretor francês que explicitamente dizia para os atores, os quais ele chamava de modelos. Então daí você já vê para não interpretarem, para não falarem nada de maneira impostada, né? Só ler o script apenas. E isso no Robert Bresson tem toda uma relação com acho que até com Brecht, se eu não me engano. Não sei se Brecht foi uma referência dele, mas eu lembro de ter lido algo a respeito, posso estar errado. Mas esse desvelar das paredes e mostrar, olha como isso aqui é um filme realmente, e os atores são atores, eles estão falando desse jeito, não existe uma teatralização, né? O cara, tipo, ele desdramatizou o cinema, com todo mundo se comportando dessa maneira direta, robótica, né? Há quem diga que vai ter influência disso lá no The Warriors, nos filmes do Walter Hill, né? O diretor do The Warriors. Mas aí isso é papo para outra história. Eu não acho que seja exatamente isso, mas sim, tem uma coisa meio rígida, né? Em The Warriors, principalmente, como o Walter Hill vai dirigir os personagens ali, que vai combinar com a crueza daquele mundo. E aqui no Chester Brown, isso só reforça um certo cinismo e distanciamento para com esses personagens. Se você já torce o nariz com aquele papo de ai meu Deus, é um homem branco fazendo um quadrinho sobre sei lá o que, essa forma com a qual o Chester Brown desenha o quadrinho, ela só reforça isso. Eu não sou do time que vai condenar ele por isso, nem nada. Eu tô querendo dizer que, sim, existe um distanciamento emocional dele com aquelas mulheres, faz a coisa ser toda fria, mas ao mesmo tempo pode desestigmatizar de alguma maneira, no sentido de colocar essas relações como quase triviais. Então, por um lado, retira um pouco a emoção e o romantismo da coisa toda, mas também faz com que a coisa se distancie, fique uma coisa fria. Você vê os relatos, é quase como se você fosse um cientista numa lupinha, vendo as relações sociais, se a mecânica dessas relações funcionarem ali na sua frente, tudo é um pouco frio. E ele vai mirar no Bresson, mas eu acho que muito mais provavelmente ele atinge o Wes Anderson, porque os personagens são tem esse tom blasé, né? Um pouco uma certa, sei lá, empáfia. O livro ele tem todo um apêndice
que vai tentar defender as ideias libertárias do próprio Chester Brown, né? Então, é quase um apêndice argumentativo, onde a maioria das coisas são texto, né? Tem alguns desenhos, mas é quase tudo texto, onde ele vai tentar fazer essa defesa da legalização, ou da liberação, né? No caso, da prostituição no Canadá, analisando as leis. E acontece que o Chester Brown é libertário, né? Ele, para quem não sabe, libertário é mais ou menos, é quase como se fosse um equivalente do ANCAP, não tanto. Em 2011, quando ele lançou esse livro, a coisa era um pouco mais sofisticada no debate. Vamos ser bem sinceros. O Chester Brown tá longe de ser um monarca ou alguma coisa assim, mas de fato ele tem essa defesa bem intransigente da propriedade privada e do direito das pessoas de fazerem comércio. E é muito interessante porque se o gatilho do quadrinho é o rompimento dele com a namorada, e a partir disso ele desiste das relações românticas e vai se relacionar com mulheres apenas mediado pelo mercado, é muito. É, 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 um, é uma, é, fica óbvio, lulante, como esse pensamento libertário do indivíduo atomizado, que tem que correr pela sua felicidade e proteger sua propriedade, fica muito claro como essa ideia contamina as relações interpessoais do Brown, a ponto dele se tornar essa pessoa alienada do mundo, né? Porque vamos ser bem direto aqui ao ponto. A perspectiva que ele dá de querer fugir dos relacionamentos, ele fala várias vezes, namorar é muito chato, porque quando eu namorava eu brigava com as pessoas. Eu não quero esse amor romântico, eu quero poder me relacionar sem essas amarras e não ter esse peso da responsabilidade. E aí que tá, não quero o peso da responsabilidade, não quer brigar com a pessoa, não quer ter esse peso do comprometimento, que ao fim e ao cabo é isso, né? Só que não dá para fugir disso, né? Relações inevitavelmente trazem, quanto mais profundas ficam, mais trazem um certo desconforto em alguns momentos, né? Poxa, as nossas relações familiares são as mais profundas e são as mais conturbadas, quase sempre, correto? Então, nessa ideia dele de desencenar o quadrinho dele, de deixar tudo às claras, quase como se fosse um quadrinho teórico, alguma coisa assim, acaba sem querer desvelando essa natureza fria dessas relações de mercado. Lembra muito também, tá até aqui o livro, deixa eu pegar para vocês verem, porque eu tava tirando uns trechos dele para escrever o texto desse vídeo aqui. O Cheiro do Ralo. O Cheiro do Ralo não é nem o meu preferido do Mutarelli, não. Na verdade, quem sou eu para ter preferido o Mutarelli, né? Tipo, li 2 livros do cara, mas nesse livro fica muito claro como o personagem, e o filme tem isso também um pouquinho, fica muito claro como o personagem só consegue comprar as coisas. Então, ele, de novo, vai mediar as relações dele com as pessoas através do dinheiro, né? E é curioso, né? Porque todas as mulheres são iguais, né? Dentro do livro, né? Ele vai argumentar que isso é uma forma de proteger elas e de não dar nenhuma informação pessoal. E ele tem toda a razão, claro, óbvio. Mas não deixa de ter ficado também corroborando com essa sensação. É um monte de mulher igual, todas morenas. A única diferença é o corpo, né? Tamanho dos peitos, tamanho da bunda, essa coisa toda. Então, é um livro que eu tenho relações bem ambíguas com ele, especialmente por causa desse apêndice chato que ele tenta justificar, explicar o próprio quadrinho, né? Uma coisa bem tosca, e que poderia ser feita uma discussão através disso
com muito mais classe, com muito mais estética, com muito mais poético, por que não, né? Mas não deixa de ser engraçado como um livro, um quadrinho desse, como esse, do Chester Brown, seria impossível de ser publicado hoje em dia, eu diria. Porque vai de encontro com todas essas tensões de gênero que estão rolando e um quadrinho onde ele se mostra muito cru, tanto nos seus preconceitos, desejos, taras, neuroses, enfim. Ele se mostra muito cru, mas que ao mesmo tempo o personagem ele tem o exato mesmo tipo, o exato mesma visão de um certo campo progressista sobre relacionamentos. Ele é o cara que quer ter um relacionamento aberto, livre, que não ele não quer prender as pessoas e inclusive ele parece ser um cara muito mais bem resolvido com isso do que muita gente que se coloca nessas situações, né? A namorada dele, quando ela termina com ele, logo ela tá morando com ele ainda e leva um cara pra ir lá. E ele fica ouvindo eles transando e tudo mais. Aí ele falou, não senti ciúme não, tô tudo bem, eu quero ver ela feliz. Então, assim, um cara de direita, abertamente de direita, concorreu a eleições no Canadá, pelo Partido Libertário do Canadá, não venceu, que tem aparentemente é mais resolvido com as suas possessividades e essas maluquices do que muita gente que se considera progressista, né? Das contradições da vida. Então, é um livro que é carregado de contradições. Eu acho que a polêmica em torno dele é interessante de alguma maneira para conversar. É um livro que, falando em termos de mercado, mercadologicamente falando, é um livrinho desses que saiu na época que tinha que sair, fez o sucesso que fez na época que tinha que ser feito, com todos os seus exceções e concessões, eu quis dizer, com todas as concessões que podia fazer para fazer um bom dinheiro. Saiu um filme ano passado, em 2024, que ainda não tem lugar nenhum para ver, mas parece ser bem o tipo de filme independente da cena canadense, sobre relacionamentos, um filme sobre nada, um tipo de cinema que não me interessa, que não me instiga e que não tenho interesse de ver. E o quadrinho no seu limiar, apesar de ter muitas partes onde fica um blá blá blá, platitude sobre relacionamentos, ele conversa muito com o Seth e com o Joe Matt no quadrinho sobre relações, e são sempre opiniões muito simplórias, para dizer, né, o mínimo, simplórias, opiniões simplórias. Então tem essa gordura dentro do quadrinho. É um quadrinho extremamente confortável de ler, pro bem e pro mal, confortável de ler, né? Ele consegue transformar essa coisa do grid repetitivo. São 8 quadros por página sempre, né? Quase sempre, tem algumas exceções, mas enfim. E nessa decupagem toda onde os personagens são formiguinhas e você vê eles de longe. Então ele cria um conforto para você ler isso, você senta, lê isso daí em, sei lá, 1 hora, 2 horas. E suscita o debate, a polêmica, e que tem contradições, como eu já falei, e como eu já estou me repetindo. É isso. Acho que seria impossível publicar um livro como esse pro bem e pro mal, hoje em dia. E aguardemos aí o que mais que as pessoas vão pensar e falar sobre os trabalhos do Chester Brown. Ele lançou um livro sobre a figura da Maria, a figura bíblica da Maria. Se chama Maria Chorou aos Pés de Jesus. Não sei, não li. Também é polêmico. Ele gosta de tentar pegar uns temas espinhosos
E é isso.